minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Ele que mais um dia Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui exatamente neste horário, como sempre, para a honra e glória do seu nome, para louvá-lo, adorá-lo, proclamar a sua palavra e para orarmos uns pelos outros. E vamos iniciar, pela graça do Senhor, continuar o trabalho, esta reunião de oração, pedindo orientação ao Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro e bem presente nas horas de tribulações, de eternidade a eternidade tu és Deus. Obrigado, meu Deus, por este dia, Senhor, que tu fizestes e que tu nos deste a oportunidade de amanhecermos vivos e vivos em condições de continuar, Senhor nosso Deus, a luta aqui neste plano terrestre, cruzando este deserto moderno, diferente daquele outro deserto, mas talvez com piores problemas. Mas assim como tiveste com o teu povo, Senhor, quando estavam cruzando aquele deserto, meu Pai, que tu andava com eles, meu Deus, de dia e de noite, tu estás conosco também, Senhor. E por isso, meu Deus, que nós temos essa segurança, essa garantia de, mesmo num deserto com tanta tecnologia tão diferente, onde tem o pão aí de cada dia, mas mesmo assim temos, porque tu, Senhor nosso Deus, é quem nos deste a oportunidade dele estar sendo oferecido na nossa mesa. Não cai como maná do céu que caía porque ali ninguém trabalhava, ali era só cruzando mesmo. Mas tu tens nos mantido e nós te agradecemos por tudo isso. Pela tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E com certeza o Senhor que começou a boa obra concluirá esta obra em nós até a volta de Cristo para nos transformar totalmente, nos santificar totalmente, partirmos para viver eternamente com o Senhor, na glória eterna. Pai, muito obrigado, nos ajuda nessa noite a fazer, Senhor nosso Deus, este momento de adoração, de louvor, de ministração da Tua Palavra, de acordo com a Tua Palavra. Dai-nos sabedoria, meu Deus, para que tudo que formos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos, meu Deus, e te pedimos as Tuas bênçãos, meu Deus, para as pessoas que estarão conosco ao vivo e aquelas que irão ouvir em outros momentos, Senhor nosso Deus. Que Tu abra a nossa mente e o nosso coração para ser receptivo à Tua Palavra e para que seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar o nosso trabalho. Lourdinha já está conosco aí, a minha mãe também, provavelmente dormindo, cochilando, mas já estão aí ao vivo. E vamos continuar louvando ao Senhor para a honra e glória do nome dEle. Nós vamos louvar com o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino 120. Hino 120. Quem tiver um inário Novo Cântico, que é o inário presbiteriano, mas esse mesmo hino existe em outros inários, só que é outra numeração e aí eu não conheço. Mas e quem não tiver, pode cantar conosco no momento. Tem título Dependência. E nós somos dependentes de Deus, somente dEle. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Preço de Jesus, dei-te, meu Salvador,
Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dai-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligando mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dai-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Nós carecemos de Deus, nós carecemos de Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos dele. Jesus é tudo em todos. E precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, mais uma vez, fazer uma oração. E aí eu peço a Margarida que ore, faça uma oração, orando e pedindo a Deus proteção para as nossas vidas, como também pela essa onda que nós estamos passando aí há mais de um ano, dessa doença, desta pestilência, deste coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais esse momento aqui na tua presença, para te louvar, para te adorar, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com o teu povo, Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, e não há outro Deus igual a ti. É verdade. Tu és um Deus zeloso, Pai Santo, que está olhando por todos, Pai Santo, e cuidando de cada um, Pai, porque tu és misericordioso e bondoso, maravilhoso. Neste momento, Pai Santo, também te peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque todos nós sabemos que somos pecadores e carecemos de ti. Amém. Porque tu és o Deus perdoador, o Deus que está de ouvidos atentos para as nossas orações, para atender segundo a tua vontade. Amém. Pai. Neste momento, Pai Santo, te peço pelas as pessoas que estão enfermas, Pai Santo, com essa doença que está espalhada por aí afora, no mundo inteiro, Pai Santo. Mas tu és um Deus maravilhoso que pode, Senhor Deus, se tu quiseres, acabar em um abrir e fechar de olho. Mas ainda, Pai Santo, tu ainda estás permitindo, porque tudo é no teu tempo, não é no nosso tempo, mas seja feita a tua vontade. Amém. Nas nossas vidas, Pai Santo. Te peço neste momento que tu esteja abençoando cada vez mais as pessoas que estão ouvindo
agora, e as pessoas que ainda vão assistir depois, que tu esteja dando sabedoria, discernimento para aprender mais e mais de ti, Pai Santo. Amém. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é na palavra de Deus que nós conheceremos a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém. Neste momento pedimos pelos nossos familiares, que tu esteja abençoando todos os nossos familiares, livrando, Pai Santo, dessa doença, livrando de todo mal, guardando e protegendo em todos os lugares que esteja, Pai Santo. Amém. Abençoa o teu povo espalhado na face da terra, Pai Santo. Abençoa os pastores, abençoa, Senhor Deus, os teus servos, Pai Santo, que estão nesses momentos, passando também por os problemas de saúde, que tem muitos também, Pai Santo, que estão com esse problema de saúde. Mas tu és um Deus que cuida de todos, Pai Santo. Amém. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja espalhada na face da terra. Amém. Derrama da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai Santo. Dá-nos, Senhor Deus, cada dia mais sabedoria na tua palavra, para que possamos estar firme e forte nos teus caminhos. Porque não há outro caminho, não há outro a não ser Jesus Cristo. Neste momento, Pai Santo, te peço também pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, Pai Santo, que tu esteja abençoando e guardando e livrando todos de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar o nosso live, nossa reunião de oração ao vivo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer aí a presença já conosco, como sempre, né, da irmã Rosana e o pastor Valdemir, esses missionários que estão sempre na obra do Senhor, cumprindo com o ídolo do Senhor. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, cada vez mais, para que vocês continuem aí na obra do Senhor, até o momento em que Ele permitir, para que cada um cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos também a presença também conosco, como sempre, né, da nossa irmã em Cristo Jesus, Lurdinha, que mora no Recife. Que Deus aí continue te abençoando, Lurdinha, e te dando sabedoria, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória dEle. Sabemos que os momentos são difíceis, as dificuldades são grandes, e principalmente você que vive aí sozinho, né? Não é fácil, mas quem tem Cristo no coração, quem tem Deus, quem confia nele, tem paz, mesmo no meio das tribulações. Mas Deus dá uma paz que é como a própria palavra de Deus diz, a paz que Ele dá é uma paz que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque as pessoas não entendem. A pessoa vai ver um filho de Deus, uma filha de Deus, passando por tantas dificuldades, tantos problemas, mas uma paz tremenda, um sorriso no rosto, sem tanto medo. Medo todos nós temos, mas medo controlado. E a pessoa vai dizer, como é que pode? Pode, porque Deus disse, Jesus deixou bem claro que a paz que Ele dá é a paz que excede todo o entendimento. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. É no meio das tribulações que a gente tem esse conforto do Senhor. Então, Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, Lurdinha e todos os outros, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 116, União com Deus. Deus conosco sempre, é verdade, Lurdinha. Deus conosco sempre. Ele disse que não nos deixaria. A palavra de Deus diz que, tem um texto que diz lá, no salmista diz, que se por acaso, se fosse possível, hoje talvez, se ele escrevesse hoje, ele tinha outro pensamento, mas ele disse, se for possível, uma mãe abandonar um filho, era difícil naquele tempo, hoje você joga até no lixo, mas ele disse, mas o Senhor não te abandonará. Então Deus não nos abandona, Deus está conosco sempre, Deus conosco sempre. Hino 115, não, 116, é união com Deus, união com Deus.
116. Nós estaremos meditando essa noite sobre os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário. Estamos mais perto, quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda orando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo em um chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei vergar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Cada vez mais devemos estar perto do Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Nós não devemos nos afastar do Senhor. Então, para que nós não nos afastemos de Deus, devemos fazer como o salmista do Salmo 1, que o prazer dele era meditar na lei de Deus de dia e de noite, para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito. Então, a maneira de nós estarmos mais perto do Senhor é a meditação na sua palavra, que Ele fala conosco através da palavra dele, e a oração com o Senhor, onde nós falamos com Ele. Então, há uma comunicação entre nós e Deus. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Então, palavra e oração, essas duas coisas andam juntas, unidas, não pode estar desassociada uma da outra. Queremos também já agradecer nosso irmão Lenildo e a nossa filha e irmã Jeane. Lenildo e Jeane já está conosco. Estava aí fazendo aí a sua caminhada. A gente tem que estar sempre nos exercitando, porque se ficar somente parado, sem sair de um canto, sentado numa cadeira com os dentes escancarados, esperando a morte chegar, ou deitado em berços esplêndidos, vai adoecer. Então precisamos estar nos exercitando. Para isso que temos várias juntas. Deus nos criou com juntas, dedos, pés,
em tudo quanto é canto, cabeça, pescoço, tem junta em tudo quanto é lugar. Então nós devemos exercitar, senão isso vai trazer problema também para nós. Vamos continuar aí louvando ao Senhor, agora sim com o hino de número 115, Unido com Cristo. Unido com Cristo. Nós não só estamos unidos com Deus, mas também unidos com Cristo. Hino 115. 115. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, e alterguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia o Senhor, cada momento me outorga favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Cada momento da nossa vida, nós temos que estar conectados com Cristo. Por isso que nós vamos meditar nesta noite sobre os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário. E se você puder abrir a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 19. João capítulo 19, se puder abrir aí a Bíblia, João capítulo 19, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 17 ao 22.
e meditar nesse tema que esses versículos apontam, que são os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário, os benefícios para o cristão, para nós. Então, João 19, de 17 ao 22. Leiamos. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém. Então estes versículos eles nos apontam, nos mostram os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário, os benefícios para a igreja, para cada um de nós fazemos parte da igreja. Nós individualmente não somos a igreja, somos pedras formando a igreja, mas todos nós juntos, no mundo inteiro, formamos a igreja do Senhor, o grande edifício. O Calvário, conforme João menciona nesses textos, Calvário é mencionado em todos os 4 evangelhos, quando relatam a crucificação de Jesus. Mateus 27:33 está escrito: e eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa Calvário. O Novo Testamento descreve o Calvário como perto de Jerusalém, conforme João, aí no capítulo 19, versículo 20, e fora das muralhas da cidade, conforme o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Isso está de acordo com a tradição judia, em que Jesus foi também enterrado perto do lugar de sua condenação. A trajetória da crucificação dá-se início a um sombrio e triste cortejo. Estava o nosso bom mestre cercado por 4 soldados. Seriam os seus carrascos até que ele fosse tirado da cruz, morto. Através do mestre ia 2 malfeitores, quem sabe eram 2 revolucionários do bando de Barrabás. Caminhando para o Calvário, relata Isaías, no capítulo 53, versículos 2 e 3, o seguinte: foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma árvore seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A cruz é o caminho da salvação de Deus. Como é possível, através de um instrumento de condenação, venha expiação, redenção, reconciliação e propiciação? Estranho isso, não é? A morte de Cristo na cruz do Calvário trouxe 4 benefícios, de acordo com esse texto, ao cristão. E o primeiro benefício da morte de Cristo na cruz do Calvário é a expiação. A expiação é o termo central do cristianismo. Tudo que a precede olha para frente, e tudo que a segue se refere a ela, revertendo ao que atrás ocorreu. A expiação, tudo que ocorreu lá para trás, ela reverteu tudo. Pode-se ver a sua importância atentando
nos fatos seguintes. Primeiro, a expiação é o traço distintivo do cristianismo. O cristianismo é a única religião com uma expiação. Nenhuma outra religião, seu líder deu a vida por seus seguidores. A expiação vindica a santidade e a justiça de Deus. Não podia haver em Deus verdadeira santidade e justiça se ele permitisse ao pecado passar impune. A santidade proíbe semelhante encorajamento do pecado. A justiça requer retribuição. Terceiro, a expiação estabelece a lei de Deus. Sem expiação, a salvação dos crentes deixaria a lei vã, letra morta. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A expiação, ela manifesta a grandeza do amor de Deus. De nenhum outro modo podia Deus ter manifestado maior amor pelo seu povo do que por dar o seu Filho unigênito para morrer em lugar desse mesmo povo. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Se Cristo não tem ido à cruz do Calvário morrer por nós, estaremos todos perdidos. A expiação prova a autoridade divina dos sacrifícios do Velho Testamento. Vemos na expiação de Cristo o antítipo mais belo dos sacrifícios do Velho Testamento. A divina autoridade dos sacrifícios do Velho Testamento não apresenta dificuldades ao que crê e que a morte de Cristo foi substitutiva. Mas os que desejam negar este último fato não ignoram que Deus instituiu os sacrifícios de animais do Velho Testamento. Todo aquele sacrifício, todo aquele sangue derramado ali já apontava para a morte de Cristo. Todos aqueles sacrifícios feitos várias vezes, iria acontecer e aconteceu um único sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo. Ele foi sacrificado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue ali na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos redimir, para nos justificar. E ali foi um sacrifício único. Depois daquele sacrifício, nós não vemos mais sacrifícios nenhum. Assim diz o Senhor em Levítico capítulo 4, versículo 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. O novilho era morto, o sangue era levado para ser colocado, para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. Ali aquele sangue já simbolizava o sangue de Cristo, que seria derramado uma vez só por todos aqueles que Deus o escolheu antes da fundação do mundo, para ser povo de exclusiva propriedade sua. A expiação ele fornece a prova definitiva dos sistemas teológicos. Por sua atitude para com a expiação, os sistemas teológicos podem e devem ser classificados como pagãos ou cristãos. A oposição desses sistemas doutrinários quanto à expiação também reflete a sua ideia quanto à natureza de Deus, de sua lei e do seu pecado. Segundo o benefício da morte de Cristo na cruz do Calvário, a redenção. Redenção é um termo usado várias vezes nas epístolas de Paulo. E Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3, versículo 24, que agora estamos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. E aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Glória a Deus. Aos
Colossenses, Paulo fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. O autor do livro dos Hebreus escreveu o seguinte, no capítulo 9, versículo 14 e 15: O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluias, louvado seja Deus. Redenção e resgate significam que o Cristo deu a sua vida e ressuscitou para tornar possível o homem voltar para Deus. Se Cristo não tem morrido e ressuscitado, não era possível o homem voltar mais para Deus, estavam tudo perdido. No contexto da história de Israel, estes termos significam algo de valor para se obter a libertação de um preso. Tanto isso está escrito em Êxodo, capítulo 21, verso 30, como em Provérbios, capítulo 13, verso 8. Você pode conferir. No entender dos primeiros cristãos, por causa de seu contato com a escravidão, estes termos significam libertação de uma pessoa da escravidão. Isto é, apoiado pelo uso de Paulo da metáfora do servo escravo em Romanos capítulo 6, onde Paulo fala, nos versículos 17 e 18, tendo sido servos do pecado e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos de Deus. Amém. Nós fomos libertos também do pecado. Ainda continuamos no pecado até a volta de Cristo, só aí teremos santificação total, mas nós fomos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora servos de Deus, para a honra e glória dele. A própria vida de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus, foi este preço pago na cruz, dado para que o crente se arrependesse e fosse liberto do poder do pecado. Todos os homens podem ser resgatados, ter a redenção, vencer a carne, ser reconciliado com Deus, ter a salvação de seus pecados, por causa do que Cristo sofreu por nós na cruz, possibilitando-nos o perdão. Se Cristo não fosse para a cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados, não tínhamos a facilidade dos nossos pecados serem perdoados. Tudo isso, diz Paulo, faz o cristão gloriar-se. Ele diz no capítulo 5, versículo 11, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Graças a Deus. Graças a Deus. Pela morte de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor e para a alegria do nosso coração. Terceiro benefício da morte de Cristo na cruz do Calvário, a reconciliação. A reconciliação já se trata do processo pela qual a comunhão entre Deus e o homem é restaurada. As Escrituras relatam que essa comunhão foi quebrada e que os dois encontram-se separados por causa da santidade de Deus e do pecado do homem. Através do sacrifício de Cristo, os pecados da humanidade são expiados e a ira de Deus é aplacada. O próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Disse Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Sendo assim, fica claro que somente através da redenção por Cristo Jesus, o homem tem a sua dívida paga e fica livre para poder se reconciliar com Deus e restaurar a sua comunhão, antes perdida por ter deixado o pecado entrar em sua vida. Paulo conforta a igreja em Roma, no capítulo 5, versículos de 8 a 11, dizendo que a cruz de Cristo trouxe o benefício da reconciliação.
Paulo fala o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Fátima, que Deus te abençoe muito, você e toda a família, viu? Ricamente, para a honra e glória do seu nome. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da reconciliação é certamente uma das mais doces nas Escrituras. Louvado seja Deus! Nela encontramos a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, fazendo a paz e removendo a inimizade que causava separação entre ele e o pecador. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 20, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdemir, louvado seja o nome do Senhor, e que Ele derrame cada vez mais bênçãos na tua vida, na vida da tua família, para a honra e glória do seu santo nome. Nós fomos reconciliados com Deus, nós nascemos de novo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como é que pode você, como um crente, que diz que é crente, que até prega a palavra de Deus, e está descumprindo com a palavra quando diz que aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, e você está fazendo coisas do passado, do velho homem, coisas que desagradam a Deus? Pense nisso, volte-se para o Senhor e faça a vontade de Deus. Diga como Jesus até na hora da morte, ele estava ali dentro sofrendo por causa de nós. Ele diz: Pai, se possível, porque não era possível, ele sabia disso, passe de mim esse cálice. Mas ele disse uma palavra interessante: portanto, faça-se a tua vontade. Então, que seja a vontade de Deus feita em nós. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, não. Nós nascemos de novo para fazer a vontade de Deus, não a nossa, para fazer aquilo que a palavra de Deus nos indica, nos conduz, nos orienta, que nós devemos crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Deus é maravilhoso e não há outro Deus além dele. Se nós nos afastarmos de Deus, estaremos perdidos. Totalmente perdido, porque a carne, a tendência da carne é nos levar para o mal, é nos levar para o mundo. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16, disse o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós fomos feitos num novo homem, uma nova mulher, aquele homem velho, aquela mulher velha, que tinha aqueles costumes. Deus nos transformou. Nós somos uma criatura nova. E nós estamos caminhando para uma santificação total, fazendo só a vontade do Senhor. No nosso cotidiano, como igreja de Cristo, temos que entender e exercitar o ministério da reconciliação.
com todos, pois erros, falhas, contrariedades, divergências e demais dificuldades são ocorrências evidentes em nossa convivência, para as quais temos que usar a palavra da reconciliação que está em nós. Nisto alcançamos a paz de Jesus e nos preparamos para herdar uma vida eterna com Deus. Eu e você, nós que estamos aqui, você que está aí ouvindo, e você que vai ouvir em outro momento, se você é realmente um filho de Deus, nasceu de novo, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas... Se alguém nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Pois saiba você que você tem duas obrigações, tem várias, mas duas obrigações principais. A primeira obrigação é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse em primeiro lugar. E a segunda é pregar a sua palavra, semear a sua palavra, reconciliar o mundo, as pessoas perdidas com Deus em Cristo Jesus. Através da sua palavra, nós somos mensageiros de Deus para pregar a palavra do Senhor, e Deus não disse, nem perguntou a mim nem a você, se você poderia ir levar a palavra de Deus ao vizinho, ou dentro da sua casa, ao seu esposo, ou à sua esposa, ou aos seus filhos, ou ao vizinho, ou no bairro, ou na cidade, ou sei lá, de mundo afora. Deus não perguntou isso. Deus disse, ide. Este verbo, ele é uma ordem, está no indicativo, ele está dizendo, vá e pregue a palavra. Quarto benefício da morte de Cristo na cruz do Calvário, a propiciação. Propiciação. Quarto benefício, na palavra de Deus, através da morte de Cristo, essa palavra, propiciação, podemos dizer que propiciar é colocar-se a favor de alguém. O homem estava contra Deus, havia pecado e, portanto, o juízo de Deus estava contra ele, de maneira que algo deveria ser feito para que Deus pudesse estar a favor do homem e não contra ele. Propiciar é fazer todo necessário para que o homem se volte para Deus e Deus para o homem. Mas faltava uma base para que isto acontecesse, para que isso ocorresse. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para ser a nossa propiciação, para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos redimir, para nos justificar, para nos livrar da condenação do inferno. Podemos ver isto na primeira epístola do apóstolo João. Nela vemos o primeiro benefício da obra da cruz de Cristo como nossa propiciação. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, e em 2 de João, ele diz, capítulo 1 e 2, aí João diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A morte de Cristo, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, tem o poder de salvar toda a humanidade. Só que ele não morreu para salvar toda a humanidade. Ele morreu para salvar aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo para serem povos de exclusiva propriedade sua, e escreveu o nome deles no livro do Cordeiro. Leia Apocalipse que você vai ver isso. Escreveu o nome dele no livro do Cordeiro, e aqueles que não forem achados escritos no livro serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Somente esses é que esse sangue terá esse benefício, só que ele tem o poder de salvar todo mundo, mas não morreu por todos. E ele disse que aqueles que fossem a ele, que Deus mandasse a ele, de maneira alguma ele lançaria fora. E aqueles que forem escritos o nome dele no livro da vida do Cordeiro, nenhum será acrescentado a mais, e nenhum será tirado. Ninguém sabe a quantidade que são, que Deus escolheu, mas vamos colocar só como uma ilustração. Vamos dizer que Deus escolheu 1000. É só uma ilustração, que é tão pouquinha, devia ser bilhões. Vamos dizer que Deus escolheu 1000.
nem entra 1001 no céu e nem entra 999. É os 1000 que Deus escolheu. Então todos que Deus escolheu e colocou os nomes lá no livro do Cordeiro, todos entrarão na presença de Deus, entrarão ali para a honra e glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo concordava com essas palavras de afirmação de João sobre a propiciação, e não poderia ser diferente, já que todos permaneciam na doutrina dos apóstolos. Paulo escreve à igreja em Roma sobre a justificação pela fé em Cristo e diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua graça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Romanos 3, versículos 24 e 25. Reverendo Hernando Dias Lopes, citando Augusto Nicodemos, diz que a propiciação está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. Animais eram sacrificados e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. Está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 14 e 15, e no capítulo 17, versículo 11. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Aquele que entrasse lá, o sumo sacerdote, para levar o sangue lá para o Santo dos Santos, como purificação ali para perdoar o pecado do povo, se ele tivesse em pecado, ele morria lá. Ninguém entrava, ficava fora. Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados e desvia essa ira de Deus sobre nós, apaziguando a Deus e nos reconciliando com Ele. Nada ocorreu de mais nobre na história da humanidade do que a obra do Calvário, o justo morrendo pelos injustos, para que os injustos fossem feitos justiça de Deus. Diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Paulo está falando de Cristo, que é aquele que não conheceu o pecado, mas Cristo se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Glória ao seu nome, louvado seja o Senhor. Para concluir, meus amados irmãos, o que a cruz representa para você? A morte de Jesus pelos seus pecados. Uma nova vida? Uma nova esperança? O que é a cruz para você? Qual é o valor da cruz em sua vida? A cruz não é apenas símbolo de morte, mas também de vida. A cruz não é apenas o símbolo da morte de Jesus, é o símbolo da nossa morte, da morte do nosso eu pecador. A cruz também é símbolo de vida, de ressurreição, símbolo de uma nova vida livre do pecado. A cruz é símbolo de vida com Deus. A cruz nos trouxe o benefício da expiação, da redenção, da reconciliação e da propiciação. Portanto, sejamos gratos a Deus pelos benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique essa palavra em seu coração e que você medite na palavra de Deus de dia e de noite para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito, porque aí você será bem-sucedido e próspero em seus caminhos, e tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico para fazermos mais uma oração e encerrar nossa live nesta noite. O hino 222, mais perto da cruz. Quanto mais perto da cruz, nós estamos firmes e fortes no Senhor. Ele é a nossa rocha,
Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Porque como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Então Ele está ao meu redor, Ele está ao seu redor. O demônio, Satanás, está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar, mas ele não vai nos atingir com suas setas, a não ser que Deus permita, como permitiu a Jó. Então, quanto mais perto da cruz, 222, nós estaremos seguros no Senhor, na força do seu poder. Amém, louvado seja Deus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubilosos, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. E que você deseje também estar mais perto da cruz de Cristo. Não se afaste da cruz do Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor com o meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Que você também possa dizer isso, que quer estar mais perto da cruz do Senhor, a cruz de Deus. Se não existisse essa cruz, estávamos todos perdidos, condenados. Mas graças a Deus que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Divanete, que Deus te abençoe aí, você, seu esposo e toda a família, toda essa família que nós conhecemos aí. Divanete mora em São Paulo, mas faz aí parte da nossa amizade, nossa juventude, quando morávamos em Sertânia, no Pernambuco, aí há um bocado de ano, hein? Que Deus abençoe ricamente toda a sua família, espalhada em todos os confins da terra. Nós vamos orar para concluirmos a nossa reunião de oração desta noite, e que Deus nos abençoe e receba as nossas orações, que nós precisamos muito. Deus falou conosco, nós precisamos falar com Deus, colocando diante dele, como a palavra dele diz, que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas petições, isto é, todos os nossos pedidos, em oração. Oração, conversa, diante dele, com ações de graça. O que significa? Que nós já pedimos e já agradecemos. Ah, mas agradecer, mas eu nem recebi. Pode ser que você nem receba. Nós já oramos várias vezes e nunca recebemos a resposta. E já oramos várias vezes e já ouvimos várias respostas de Deus. Então, é como Jesus disse:
Pai, faça-se apenas a tua vontade. E é assim que nós devemos também dizer: faça-se apenas a tua vontade. Oremos. Soberano Deus, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus eterno, que está sentado no mais alto e sublime trono, mas está com os olhos abertos, vendo todo este povo reunido em todos os confins da terra e com os ouvidos atentos a ouvir as suas orações. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que Tu nos deste neste dia. E neste momento, ó Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Deus, toda a nossa família, tanto espiritual como família de sangue, meu Senhor, que está espalhada em todos os lugares, meu Pai, seja Paulo Afonso, Sertânia, Arco Verde, Afogados da Ingazeira, Monteiro, Recife, São Paulo, Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Nós temos gente em todos os lugares da nossa família de sangue e também espiritual, espalhada por todos os confins do mundo. Entregamos, ó Deus, toda a nossa família, meu Pai, em Tuas mãos. E te pedimos, meu Senhor, que aqueles que não se converteram, aqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o Espírito Santo, ó Pai, convença, como a Tua palavra diz, eles, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se convertam, se arrependam dos seus pecados e entreguem a sua vida para Ti, meu Pai, e que eles possam, meu Deus, crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, Senhor nosso Deus, naquele dia onde todos nós estaremos juntos na presença de Deus, quando Cristo voltar e levar a sua igreja, que nós possamos, ó Deus, encontrar, meu Pai, todos esses amados irmãos espirituais, meu Pai, irmão de sangue, ó Deus, e irmão, Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, todos nós estejamos juntos, meu Pai. E te pedimos, ó Deus, por todos eles, meu Senhor, para que Tu, Senhor nosso Deus, derrame sobre eles essa bênção, meu Pai, da cura, meu Pai, do evitar, meu Senhor, essa pandemia, este coronavírus, meu Pai. Todos aqueles, ó Deus, que contraíram, Senhor nosso Deus, este vírus, meu Pai, que muitos estão doentes, outros já estão em hospitais, estão em UTIs, outros estão em casas, meu Senhor, mas quer que eles estejam em qualquer lugar, meu Pai, ser com eles, meu Deus, que o remédio tenha sido aplicado corretamente e que eles estejam se recuperando. E te peço, meu Deus, que aqueles, meu Pai, que perderam ente querido deles, meu Senhor, consola o coração deles, meu Pai, os nossos corações, meu Senhor, e continua, meu Pai, dando crescimento àquele que ficou, meu Senhor, para que cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, meu Deus, também, meu Pai, por todos os governos, meu Senhor, do mundo inteiro, seja o governo, Senhor nosso Deus, de acordo com o país, não sei como são as leis, seja o governo federal, estadual e municipal, mas seja conforme eles, até onde tenha reis, meu Pai, que são diferentes a como eles governam, mas que Tu, meu Deus, dê sabedoria a eles, meu Senhor, e que eles deixem, meu Pai, de eles estarem, meu Senhor, aproveitando, Senhor nosso Deus, esta doença, meu Pai, para estar enriquecendo, meu Deus, para estarem, meu Senhor, comprando briga uns com os outros, meu Pai, onde podem até prejudicar a gente, meu Senhor, com relação a essa vacina, meu Senhor, porque eles querem encher os seus bolsos de dinheiro, meu Pai. Converte esses ímpios, meu Deus, que eles confiem no Senhor e que clame pelo Senhor. Peçam sabedoria a Ti, meu Deus, para que eles possam governar corretamente, de acordo com a Tua palavra, tanto, Senhor nosso Deus, as nações, como os estados, como os municípios. Abençoa-os, ó Pai, porque nenhuma autoridade, ó Deus, foi constituída sem a Tua permissão, meu Senhor. Mesmo o pior ímpio, meu Pai, mas só está lá porque Tu permitiste, meu Deus. Abençoa-os, ó Senhor nosso Deus, e que eles tragam paz, meu Deus, com a cura, os remédios, meu Deus, desta pandemia. Mas eu sei, meu Senhor, que Tu estás no controle, e eu sei, meu Pai, que esta pandemia, este coronavírus, meu Deus, Senhor nosso Deus, só vai sumir de uma vez por toda, quando Tu disser basta. Só foi até aqui, já está completado o meu desejo. Então, meu Senhor,
Tu estás no controle de todas as coisas. Faça-se somente a tua vontade, mas tem misericórdia de nós, meu Pai. E como o salmista disse várias vezes, nós podemos dizer, meu Pai, nos perdoa, porque eu vou dizer isso, Senhor, e sei que muita gente já disse, meu Pai, me perdoe, meu Deus, e não me castigo por isso, mas eu digo, Senhor, até quando, meu Deus, até quando, meu Pai, até quando esta doença, meu Deus, vai nos trazer, meu Senhor, se não ela em nós, no nosso corpo, mas trancados, com uma máscara na cara como se fosse bandido, meu Senhor. Até quando nós vamos, ó Pai, nos livrar, Senhor nosso Deus, de estar junto com a nossa família, nos abraçando, tendo comunhão com elas, meu Pai, tanto família espiritual como família de sangue, como a tua palavra diz que devemos ter, Senhor nosso Deus, a comunhão dos santos, é a tua igreja reunida, te adorando, te louvando, proclamando a tua palavra, meu Pai. Até quando, meu Deus? Mas eu te digo, ó Pai, como Cristo disse, como tu nos ensinaste, seja feita a tua vontade. E nós, Senhor nosso Deus, descansamos em ti, porque sabemos, ó Deus, que tu tens poder sobre tudo e sobre todos. E nada, nem nós sabemos quantos cabelos tem na cabeça. Não sei se alguém já teve a ousadia de contar os cabelos da cabeça. Eu não posso nem contar os meus, que já sumiram mais da metade. Mas tu, meu Pai, sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós. Ó, meu Pai e meu Senhor, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Nos livra desta doença. Ou cura-nos, ó Pai. Ou cura aqueles que já estão doentes, meu Senhor. E nos livra, meu Pai, para que nós possamos te louvar, te adorar, exaltar o teu nome, proclamar a tua palavra, aí pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo, quer ouça ou quer não, mas que nós possamos pregar esta palavra. Sacode a tua igreja, meu Deus, está deitada em berço esplendor, ó Pai. Não prega a tua palavra. Sabemos que individualmente tem muita gente que prega, mas não tem um projeto de pregar a palavra na igreja. Nós temos igrejas, meu Pai, que a gente vê divulgação de pregação da palavra, onde implanta, Senhor, nas suas igrejas em vários lugares no mundo, não só é no Brasil e não só é na sua cidade, mas temos muita igreja que nenhum trabalho tem, não leva a palavra em lugar nenhum, em nada. Então, meu Deus, assim como aconteceu com a igreja primitiva, que tu espalhasse, meu Pai, aquele povo que era para pregar em todas as nações, meu Senhor, Samaria, Jerusalém, Judeia até os confins da terra, eles se acomodaram num lugar só e tu espalhasse, meu Deus, todos, e todos foram perseguidos e saíram pregando a tua palavra, e ela chegou até nós aqui em Paulo Afonso e em todos os lugares aí que ela está chegando para a honra e glória do teu nome. Então faz com que a tua igreja se levantes dos bancos acolchoados, meu Pai, e saiam por aí afora pregando a tua palavra, semeando a tua palavra. Quantos pontos de pregações nós tínhamos há muitos anos atrás, e hoje, meu Senhor, quede os pontos de pregações, quede os grupos de pessoas escalados para pregar a tua palavra. Não é ir lá uma vez, semear e voltar, não. É para ter uma pregação, como se diz, é para ter estudo, é para explicar tudo às pessoas. Não é só para levar um folhetozinho, entregar uma pessoa e virar as costas, não. É para ensinar ali, ter uma doutrina ensinando a verdadeiro plano de salvação em suas mãos para ensinar as pessoas. E o restante é com o Espírito Santo. Não somos nós que convencemos as pessoas, não. Quem convence é o Espírito Santo. É uma parceria do Pai, do Filho e do Espírito Santo junto conosco, para que a palavra seja espalhada até os confins da terra. Pai, muito obrigado, meu Deus. Dai-nos, ó Deus, uma noite tranquila, um sono reparador, e que tu, Senhor, se for da tua vontade, que amanhã nós estejamos mais uma vez de pé, vivos, ó Pai, e com todas as condições de continuar, meu Deus, a nossa missão aqui na terra. Primeiro, te adorando e gozando-te para sempre, e depois pregando a tua palavra, e aí fazendo tudo o que mais for colocado em nossas mãos. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, e continua abençoando ricamente, meu Pai, todos aqueles que estão conosco agora, e todos aqueles que estão ouvindo depois. E abençoas a todos que ouvirem esta live, seja que tempo for, que sejam abençoados com a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, e não para a nossa honra e não para a nossa glória. Nós te pedimos e te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite maravilhosa. Um abraço aqui, virtual. Até o dia que Deus nos permitir nos abraçarmos pessoalmente para a honra e glória do teu nome. Lourdes Teixeiras, que Deus abençoe você e toda a sua família para a honra e glória do teu nome. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Louvado seja o seu santo nome. Amém.